queda dos 4 tiranos, o destino da arrogância que rejeita a humildade. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Provérbios capítulo 16, versículo 18. A história bíblica está repleta de exemplos de reis e governantes que, quando se exaltaram contra o povo e contra Deus, caíram de forma vergonhosa. A arrogância é o veneno que transforma homens em tiranos, líderes em opressores e reis em inimigos do povo e do próprio Deus. Quando a humildade é substituída pela soberba, o destino é inevitável: a queda. Essa verdade não é apenas histórica, mas profética, apontando para o juízo de Deus contra todo o sistema humano que se levanta em orgulho contra o seu povo e seu reino. O tirano se exalta e cai, mas Deus continua no trono. Reis como o faraó, Nabucodonosor, Herodes e Uzias ousaram se exaltar contra o Senhor Deus, esquecendo que toda autoridade humana é limitada, frágil e passageira. Seus tronos se ergueram com pompa, mas ruíram diante da majestade do Deus Todo-Poderoso. A arrogância cega o coração e leva o homem a imaginar-se invencível. Mas nenhum tirano resiste à voz do Altíssimo. Ele abate o soberbo, despedaça regimes, derruba sistemas e remove reis, governantes, magistrados e líderes. Porque o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Daniel capítulo 4, versículos 32. Advertência profética. A história testifica, de geração em geração, que nenhum trono humano resiste para sempre. Reinos caem, impérios desmoronam, coroas são quebradas e tiranos são sepultados na poeira do tempo. Mas o trono de Deus jamais foi abalado, jamais será contestado e permanecerá inabalável para todo sempre. Ele reina acima das nações, e diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A arrogância é a semente da queda. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Ezequiel capítulo 28, versículo 17. O coração arrogante sempre buscará ocupar o lugar que pertence somente a Deus. Foi assim com Lúcifer. De querubim da luz, tornou-se príncipe das trevas porque seu coração se exaltou contra o Altíssimo. Isaías capítulo 14, versículos 13 a 15. A soberba é uma corrupção sutil, transforma bênçãos em maldição, dons em instrumentos de vaidade e vitória em caminhos de ruína. Quando a humildade é rejeitada, a queda não é uma possibilidade, é apenas questão de tempo. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Provérbios capítulo 16, versículos 18. Advertência profética. Todo orgulho plantado no coração humano germina em rebelião e frutifica em queda. Entretanto, os que se humilham debaixo da potente mão de Deus serão exaltados no tempo oportuno. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Deus humilha os arrogantes diante de todos. Assim foi na queda dos 4 tiranos. Primeiro, o faraó tornou-se um marco eterno que expõe a justiça de Deus e a fraqueza de todo poder humano diante do Senhor dos exércitos. O homem que se exaltou como Deus diante do povo egípcio e de Israel foi humilhado pelo verdadeiro Deus, que levantou o libertador Moisés em favor dos oprimidos. As 10 pragas, o endurecimento do coração e, por fim, a derrota no Mar Vermelho expõe um princípio eterno. Nenhum poder, regime ou sistema, nenhum exército ou governante pode resistir quando se levanta contra o Senhor dos exércitos, aquele que reina soberanamente sobre céus e terra. O faraó representa não apenas um governante histórico, mas também o símbolo de todo o sistema opressor e arrogante que tenta escravizar o povo de Deus. Sua queda aponta para a vitória definitiva do Senhor sobre toda a tirania, lembrando a humanidade que o braço do Altíssimo sempre libertará os que clamam por ele. Assim como o faraó foi abatido, todo poder que desafia a soberania de Deus terá o mesmo destino. O Deus que derrubou o tirano do Egito é o mesmo que hoje desfaz os planos dos arrogantes e exalta os humildes que confiam nele.
A queda do faraó revela: todo orgulho humano será esmagado pelo poder do Altíssimo. Nenhum trono resiste quando Deus decide libertar seu povo. O faraó caiu, e cairá todo o sistema que desafiaram o Senhor dos Exércitos. Segundo, Nabucodonosor, que se exaltou como Senhor das nações e pensou ser o dono da história. Foi reduzido à condição de animal, comendo erva com os bois, até reconhecer publicamente que só o Altíssimo reina sobre os reinos dos homens e dá a quem quer. Daniel capítulo 4, versículos 32 a 33. Terceiro, Herodes, que aceitou a glória destinada apenas a Deus e se deixou adorar como se fosse Deus. Foi ferido por um anjo do Senhor e morreu, comido por vermes diante da multidão, para que ficasse claro que toda a carne é pó e que ninguém rouba a glória do Altíssimo. Atos capítulo 12, versículo 23. Quarto, Uzias, que tentou usurpar o lugar santo do sacerdócio. Inflamado pela soberba, foi ferido com lepra e terminou seus dias isolado, privado do templo e da comunhão com o povo, como um sinal visível de que Deus não divide sua santidade com o orgulho humano. 2 Crônicas, capítulo 26, versículos 16 a 21. Assim também hoje, governantes, ministros, magistrados, líderes e nações que se exaltam contra Deus não permanecerão de pé. Governos se gloriam em suas conquistas, poderes econômicos, alianças políticas e ideologias perversas anticristãs. Muitos proclamam ser donos da história, mas a palavra de Deus é clara. O Senhor derruba os poderosos de seus tronos e exalta os humildes. Lucas capítulo 1, versículo 52. Somente o Altíssimo governa sobre os reinos dos homens. Daniel capítulo 4, versículo 17. A humildade é o caminho da exaltação. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Mateus capítulo 23, versículo 12. No reino de Deus, a exaltação não vem da força ou do poder humano, mas do quebrantamento diante da cruz. A verdadeira grandeza não está em dominar, mas em servir. Não em buscar a glória própria, mas em viver para glorificar o Senhor. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Tiago capítulo 4, versículo 10. A humildade é a coroa dos que herdarão a terra. Somente os que se humilham diante de Deus poderão ser levantados e permanecer firmes diante dele. Advertência profética. Hoje vemos o mesmo espírito de tirania nos regimes e autoridades do mundo. O espírito dos tiranos do passado ainda opera em governantes, líderes, ministros, magistrados e sistemas atuais, preparando o caminho para o último tirano, o anticristo, o ápice da arrogância humana, um tirano global que tentará usurpar a glória de Deus. Contudo, sua queda será repentina e fulminante, pois nenhum trono humano pode resistir diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. Palavra profética. A queda dos tiranos sempre nasce de corações endurecidos pela soberba. Se a humildade não for cultivada, a arrogância tomará o lugar. Se Cristo não for o centro, o ego se levantará como tirano dentro de nós. Se não nos quebrantarmos hoje, seremos quebrantados no juízo. Toda arrogância será abatida, mas os humildes herdarão a terra. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. O Senhor nos chama ao quebrantamento e à humildade antes que seja tarde, pois o dia do Senhor vem como fogo consumidor. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículos de 4 a 9. Todo trono humano será abalado, todo poder terreno cairá, mas o trono do Cordeiro de Deus permanecerá para sempre. Portanto, não seja contado entre os tiranos que caem pela soberba, mas entre os humildes que serão exaltados na glória eterna. O juízo se aproxima, mas também está reservada a coroa da vida para os fiéis que perseverarem em Cristo Jesus até o fim. Bem, queridos, chegamos ao fim desta mensagem profética, mas na próxima semana daremos continuidade à série Apocalipse.
o derramado juízo de Deus na grande tribulação, iniciando com a primeira taça da ira de Deus. Prepare-se, porque a revelação será ainda mais intensa, profunda e impactante do que os 7 selos e as 7 trombetas. Cristo é o Senhor, ontem, hoje e eternamente, para a glória de Deus Pai. Que Deus em Cristo Jesus abençoe você e a sua família. Amém.